galera, nós temos um material exclusivo. E esse galera, mais um vídeo especial aqui pra vocês. E como vocês podem ver na tela, sim, vamos falar de Fatal Fury City of the Wolves. E acompanhe esse vídeo até o final, porque além das últimas novidades, também vamos dar spoiler de um importante jogo da SNK. E como vocês viram aí na intro do vídeo, sim galera, nós temos um material exclusivo. E fique tranquilo aí que é fanmade, mas vamos estar retornando a esse hub aqui para mostrar para vocês aqui algumas informações relacionadas aos personagens que possam estar entrando no jogo. Então fique tranquilo. Mas como vocês podem ver aqui, temos os personagens que foram anunciados previamente, mas continue acompanhando o vídeo aí. E promessa é dívida. E enquanto eu estava produzindo esse vídeo aqui, eu voltei a conferir minhas fontes e me deparei com uma atualização bastante interessante. Anteriormente, essa página aqui de personagens do The King of Fighters 15 tinha espaço de 7 personagens para estar finalizando todo o elenco. E com a atualização atual, que vamos estar conferindo em outra parte da entrevista, estamos com 3 personagens, né? Será que essa quantidade dá acesso 3 para finalizar com chave de ouro o The King of Fighters 15? Mas vamos aguardar as próximas atualizações. Mas voltando ao prato principal, sim galera, eu tô tanto essa entrevista do Event Rubis quanto a outra entrevista do IGM América Latina vai estar com o link na descrição, mas eu estou trazendo para vocês, traduzido em português, para estar informando todos os inscritos. E aqui a informação do produtor do Fatal Fury City of the Wolves fala sobre como reviver a série após 25 anos, modo história, sistemas de pistas, reversão e muito mais. Só que eu estou trazendo essa informação porque é uma informação extremamente crucial, tanto para jogadores casuais como para jogadores mais pro player. Sim galera, aqui ó, não está incluído na entrevista principal aqui, mas é claro que tive que perguntar se o rollback, netcode e o crossplay seriam incluídos no Fatal Fury desde o início e recebi um rápido sim da equipe. Ou seja, pode ficar tranquilo aí, caso vocês estejam animados, eu vou comprar, mas vou ter que esperar o rollback, netcode ou o crossplay. Não, já pode fazer até pré-vendas caso vocês queiram. Mas como já disse aí, essa entrevista vai estar com o link da descrição, porque em suma deles eu estou falando mais em informações que já estão difundidas bastante aí, tanto no YouTube como em vários canais aí, relacionado à inspiração e também aos modelos de como eu já falei até no vídeo anterior, os modos de combate. Mas vamos para o prato principal, né? E eu vi, salve pessoal do Power Gazers, mas acabou encurtando, né? Mas vamos lá. Essa entrevista aqui, ó, saiba mais sobre o desenvolvimento por trás do Fatal Fury City of the Wolves. Que lembrando que aqui tem a tradução, mas como vocês podem conferir até no link aqui no final da entrevista, link na descrição, vocês podem estar conferindo e de preferência dê um like lá, que vale a pena, o vídeo original. Mas como nossa língua nativa é o português, né? Mas vamos lá. O produtor Yasuki Oda e o diretor Hayato Komiya falaram um pouco sobre Fatal Fury City of the Wolves e The King of Fighters 15 para o IGM América Latina. Meu nome é Yasuki Oda, sou produtor-chefe. Meu nome é Hayato Komiya, sou o diretor. IGM, há quanto tempo o jogo está em desenvolvimento? O último pedido demorou uns 2 anos e meio. Komiya, comecei trabalhando aproximadamente meio ano com desenvolvimento e depois aproximadamente 1 ano e meio. Oda, então já se passaram os 2 anos. Isso vai estar sendo uma coincidência com outra informação relacionada ao jogo que a gente vai estar conferindo daqui a pouco. IGM, Hawkeye está diferente, parece mais jovem do que The King of Fighters 15. Oda, Fatal Fury City of the Wolves se passa aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos dos eventos do Garou Master Wolves, então se passaram uns 2 anos a partir de então. Como eu falei no último vídeo, infelizmente eu estava sem meu equipamento, né? Mas aquelas informações todas que eu passei aí, que eu vou deixar até no card aí, 100% confirmados também. IGM, aqui. O que pode contar sobre a Precha, a aprendiz de Joy? Precha foi inspirada em um design de personagem que foi vazado durante o desenvolvimento do Garo 12, que depois foi cancelado durante a pré-produção há muito tempo.
Oda levou pro coração. Lembrando que também trouxemos aí todo o vazamento e toda a informação aí. E também informação sobre o pai do gato e outras características mais. O mordomo do Caim, que é Boxel. Mas, como tá datado, vou deixar pra lá. Comia. Então, o que ela está fazendo é investigar a ciência por trás de como os lutadores podem realizar técnicas misteriosas como o Power-Jazz e o Repelken. Ela tenta descobrir como pode gerar chamas ou poderes com suas mãos. Então, seu estilo de luta é Muay Thai, já que ela é discípula de Joe Higashi, enquanto luta também mostra um pouco de sua originalidade e sua personalidade. E até para este momento ela está sendo bem mais original com a outra personagem aí que também que é nova, mas né, de outra franquia, mas não quero dizer que não para não gerar artrites. E Gemi, veremos personagens de outras franquias velhos conhecidos ou novos personagens? Oda, sim. Comia, isso é incrível. É um pequeno spoiler, mas até a grande comunidade já quer praticamente, porque por exemplo, que Art of Fight se passa muito antes do que Fatal Fury. Então, Ryu Sakazaki já tem idade mais do que suficiente para ser ainda a versão ainda mais velha do que a que aparece lá no Burikione. Sim, estamos falando do Mr. Karate 2, que também já teve um pequeno spoiler no final do trio Art of Fighter, lá no próprio KOF 15, que quem será que é o diretor do jogo? Mas vamos continuando aqui. E Jamie, qual a diferença entre SP System e Top System no Mark of the Wolves? Comia, bom, o que chamamos de SPG System é o sucessor do Top System. Aqui eu vou estar esclarecendo uma coisa que eu falei lá no vídeo aí, que eu informei o seguinte, que o top era crucial para das finalizações, principalmente secretas, mas eu vou dar uma informação extra, é porque a grande quantidade de jogadores que jogavam, que na época era só tipo arcade, né, que a mesma quantidade de jogadores tinha uma grande familiaridade com o The King of Fighters 95, e quem já jogou o The King of Fighters 95 sabe muito bem o que acontece quando você está com a barra de energia no mínimo e a barra de power no máximo, aquele genocídio de cut de 70%. Então, essa mesma informação que vale para o Top System, que geralmente jogadores recorrentes, no caso assim, os casuais usavam o top no meio e os pro players geralmente usam no final, porque aí já é o tempo de aumentar, de carregar todas as duas barras. Aí quando eles desferiam o especial junto com o top, era um combo one hit, exatamente igual como aconteceu no The King of Fighters 95. Mas continuando aqui, espero que, né, mas é bem provável que aconteça, que agora nossa era aí tem alguns combos, né, one hit, mas vamos lá. Aqui com certas características e pode selecionar no início, mas todo mundo só vai jogar, os casuais só vai jogar com a barra no meio e os pro players só vai jogar com a barra no final. Não tem muita vantagem de jogar no início não, se você vai, a não ser que você já esteja pensando a partir da segunda e da terceira e do terceiro round, mas não vale a pena não. Mas vamos lá, mas basicamente o que faz o conjunto do Heavy System potencializar o Top Attack, que nesse caso se chama Heavy Blow. Aquela setinha, mas então agora tem um ataque Heavy Blow melhorado. Oda, bem dependendo da posição. Mas enfim, como é verdade, onde deveria colocar agora, atualmente estou trabalhando no desenvolvimento desse sistema. Mas eu acho que tiraram o peso de o dano extra, que se acontecesse nos tempos atuais aí, ia ser um negócio bastante extremamente desbalanceado. Que basicamente aqui que está explicando que o dano extra vai ter agora no Heavy Blow e não no Top System, mas enfim. A GM é a tendência de jogos para luta para simplificar os controles, e por esse motivo que adicionaram o Smart Share em Fatal Fury City of the Wolves. Lembrando que o personagem que foi o membro fundador desse modo moderno, sim, estamos falando do Ed Gordo. É unânime. Pode perguntar para quantos jogadores vocês quiserem, que é culpa dele. Mas enfim,
Oda, concordo, antes se valorizava alguém que tivesse a habilidade de executar os comandos dos poderes especiais. Mas agora vivemos em uma era em que o consenso é que não é necessário executar comandos complexos para fazer um poder especial. É de gordo! Então, o motivo para implementar os Smart System é que todos têm a oportunidade de fazê-los sem complicações. Né? Vamos ver na Evo qual é o personagem que vai ser mais utilizado, mas enfim. E Geme, o estilo de arte para o quadrinho com sprite simples foi intencional, que parece que algo antigo com um toque moderno. Mas eu não quero dar minha opinião para não polemizar, mas o Rio de Janeiro sim, com os outros concorrentes, né? Mas enfim. Oda, bem desta vez o estilo de arte foi inspirado em quadrinhos norte-americanos, mas como a maioria dos desenvolvedores é japonês, é uma visão japonesa dos quadrinhos americanos. Me pergunto se será parecida com o dos quadrinhos norte-americanos. Oda, que The King of Fighters 16 vai ter que acompanhar esses jogos da atual geração, viu? Mas enfim. E Geme, vimos uma barraquinha de churros, tá vendo? Aqui é... Mas enfim, vou pular isso aí. E Geme, estão... Mais outra pergunta, né? Mas, e Geme, planeja incluir Fatal Fury City of the Wolves no... Aqui é o circuito aí de torneios que tem campeonato mundial, mas vamos lá. Oda, bem, depois do lançamento do Garo City of the Wolves, planejamos dar apoio a ele com o nosso programa de esportes. Mas antes disso, seguiremos trabalhando para o The King of Fighters 15 e continue como principal esporte da SNK durante muito tempo. Aí que entra aquela sessão da Season 3. Mas recentemente eles adicionaram mais uma mecânica, mas enfim. E Geme, se estão trabalhando em The King of Fighters 15, podemos esperar uma terceira temporada? Oda, no momento estamos focando todos os nossos esforços em garantir que o City of the Wolves seja lançado da melhor maneira possível. Então, no momento, essa é toda a informação que podemos compartilhar sobre o assunto. Lembrando que vocês já deram um pequeno spoiler atualizando a página de jogadores, né? Mas, enfim, é bom que eu coleciono spoilers. E Geme, algum comentário final? Oda, agradecemos a todos os nossos fãs da Evo Japão, que acontecerá novamente esse ano. E então, gostaria de continuar com a divulgação do The King of Fighters ali também. Assim que agradeceria o apoio tanto do Fatal Fury City of the Wolves, como também do The King of Fighters 15. Muito obrigado. Lembrando que novamente aqui o vídeo é original. Mas, enfim, whatever. Mas vamos voltar aqui, sim, vocês querem mais informações, né? Com as informações principais relacionadas tanto à primeira quanto à segunda entrevista, vamos estar mostrando aqui. Eu vou estar mostrando, é porque a roupa aqui eu vou estar detalhando futuramente. Rock, que não poderia faltar, e também Kikapuan, que está presente no The King of Fighters 15. E também tem Gretsch, que ele não pode estar... faltar junto com o Caim, né, que a gente pode falar. Tug Furu, que até agora, o presente momento, não deu as caras, mas a pessoa, na medida do possível, vai aparecer como um DLC no The King of Fighters 15. Mas vamos aguardar. Blue Mary, confirmadaça, principalmente com o final do Secret Agents. E também o final do Secret Agent comba com o final de outros trios. Terry, que não poderia deixar de faltar, e também Marco Rodrigues, canonicamente agora brasileiro, até no nome. Rotara Futaba, que vocês sabem, né, que aparece em alguns finais lá do The King of Fighters 15. Andy Bogard aposentando para sempre. Rokutumaru, que não sei porque criaram esse personagem chato pra... Mas enfim. Caim, que não poderia faltar porque ele é o núcleo principal. E vamos lá. Billy Kane, que como vocês viram aí, mas é bem provável que apareça tanto relacionado aos finais do The King of Fighters 15, como também com a possibilidade que ele é um personagem recorrente do próprio Fatal Fury. Aí vem a Precha, que acaba inibindo a participação do Joey no Garo 2, mas é bem provável que ele venha como DLC, já pensou? Bunny Genet, que não poderia faltar, porque até que tá praticamente canônico dentro do próprio Cofre All Star, que ela é rival da Mai, então não poderia faltar, né? A Ryuken.
Mas vamos lá, Gato, que ele tem uma pendência mais ainda confirmado no vazamento, porque estaria, e também até na live lá do Crispy Kaiser, que eles estariam com o personagem, com o pai do gato no Garo 2, mas acabou sendo reformulado, mas já pensou? E Freeman, que mais conhecido como o personagem que deu origem ao segundo estilo do Yoriagami, mas não poderia faltar, né? Tizoki, 1000 entre 100 jogadores queriam a volta de Tizoki. Então, a SNK não poderia enganar de maneira alguma. Tanto também que eles deram um spoiler dentro do próprio KOF 15, mas enfim, whatever. Ah, vocês acharam que eu esqueci, né? Mashiranui, com direito ao nome completo aqui, que eu poderia até dar uma roubada aqui, adicionar a artwork dela do Fatal Fury Premium, que tem o que? 50% de aquele, mas é bem provável que não. Já que eu tô falando por quê? O design desse mesmo Terry é do Fatal Fury Premium. E também o design do próprio Kadebiri Kenny foi reutilizado na série oficial da SNK, o bom e velho The King of Fight Dash. Então tudo indica aí, né? Mas vamos aguardar. E esse foi o vídeo mais do que especial aí. Demorou um pouco porque ia soltar em outro momento, mas como vocês viram, o que acabou acontecendo, né? Eu sou uma pessoa bastante empática, então eu segurei a onda. Mas eu espero que tenha valido a pena. E então continue acompanhando o canal e até a próxima, galera. Fui!